Boa noite, doutores e doutoras. Sejam bem-vindos à imersão profissional em SOP 2024. Inclusive, se você está aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Sérgio Cabral. Já atuo há 27 anos como ginecologista e hoje, mais do que nunca, posso afirmar que nossa área cresce e é uma das mais prósperas da medicina, para aqueles que dominam as melhores práticas. Inclusive, nesse nosso evento de hoje, vou te mostrar as estratégias e intervenções médicas mais atualizadas da ginecologia integrativa, para que você possa aplicar nas suas pacientes com SOP para gerar mais resultados para elas e também para a sua vida profissional. Eu sei que quando digo isso, alguns colegas duvidam do poder que é dominar a ginecologia integrativa. E sei que eu falando talvez não convença, mas olha o que as minhas alunas falam. Olá, meu nome é Halime Abdala, eu sou médica ginecologista e uma das primeiras alunas do curso de pós-graduação de ginecologia integrativa. Tá podendo falar desse curso aqui para mim é uma honra, já que foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Nós saímos da residência com crenças muito limitantes, com uma medicina muito engessada. Hoje eu olho o meu paciente de forma integrada, eu não divido mais o meu paciente por órgãos e sistemas, todas as queixas dele para mim fazem sentido. Eu fugi um pouco daqueles tratamentos convencionais, eu aplico isso na minha prática clínica, vejo diferença na vida das pessoas e o retorno financeiro é consequência de tudo isso. São aulas muito explicativas, os professores são muito capacitados, a gente aprende desde uma nova anamnese até o tratamento final, eles realmente entregam todo o conteúdo. Então, para quem está assistindo esse curso, eu realmente aconselho muito. Vai ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida e você vai ver a diferença na vida do seu paciente. Boa noite, meu nome é Fabiola, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e acabei de concluir a pós-graduação em ginecologia integrativa com o Dr. Sérgio. Eu iniciei na medicina integrativa através do protocolo SOP, que foi uma grata experiência e que me abriu uma cortina para um olhar diferenciado da medicina. Na nossa formação tradicional, deixa muito a desejar o conhecimento real da fisiologia hormonal e maneira de abordar o paciente como um todo. E através da pós, eu pude ter esse olhar diferenciado. Aprender fisiologia hormonal com profundidade, o mecanismo de ação das principais doenças ginecológicas estrogênio dependentes, tratar todos os pilares das doenças, visão hormonal, inflamatória, imunológica, abordar o paciente como um todo, associar outras terapias alternativas, abordagem multidisciplinar, visando dieta, tratamento de inflamação, deficiência de micronutrientes, suplementação, fitoterapia, uso de óleos essenciais, modulação hormonal. Então, todos os aspectos vendo a paciente como um todo. É notável a melhora do meu rendimento e da minha compreensão da paciente. A gente vê o grau de satisfação aumentado no atendimento das pessoas. Realmente, assim, foi extremamente proveitoso, agregou muito no meu trabalho. Com gratidão, eu agradeço ao Dr. Sérgio e a todos os outros professores que ajudaram a sedimentar vários conceitos e ampliaram a minha maneira de ver e atuar como profissional. Olá, meu nome é Bárbara Brigatti, eu tenho título especialista em ginecologia e obstetrícia e também em reprodução humana assistida. Essa área de infertilidade eu atuo desde 2012 e uma grande amiga minha me indicou a pós-graduação do Dr. Sérgio Cabral com o tema ginecologia integrativa. Eu me interessei bastante, fiz a matrícula, posso dizer que foi uma pós que fez diferença na minha prática clínica, me ajudou muito a me diferenciar no mercado, me ajudou a atender melhor as minhas pacientes, principalmente as pacientes com endometriose, com síndrome dos ovários policísticos, que são muito comuns no meu consultório. A didática do Dr. Sérgio e dos outros professores é muito boa, né? E eu fiquei muito feliz de ter participado dessa pós e recomendo grandemente. Olha, escutar essas histórias e ver quantas transformações uma especialidade médica integrativa gera, me faz pensar como eu queria ter tido acesso a isso antes. Quem não conhece a minha história não sabe que eu passei por alguns momentos muito difíceis na vida, assim como todo e qualquer médico. Eu vim de uma família em que meu pai, ele não tinha condições suficientes, condições financeiras, inclusive, para realmente dar tudo o que eu
necessitava para realmente fazer um curso de medicina. Para passar no vestibular foi muito difícil. E finalmente eu consegui passar em uma universidade pública e desta forma eu consegui dar início à minha carreira como médico. Não foi fácil, porque eu vi que em muitos momentos a dificuldade da vida interferia também na minha formação como médico. Houve momentos em minha vida em que faltou comida em casa. Houve dificuldade, inclusive, de nos alimentar. Mas, graças a Deus, Deus nos colocou no caminho pessoas da nossa família, né, que conseguiram diminuir esse sofrimento e fazer com que a gente pudesse chegar em um patamar que fosse necessário para que eu conseguisse dar prosseguimento à minha vida como médico. Não foi fácil. Depois que terminei meu curso de graduação na Universidade de Pernambuco, eu pude fazer a minha residência médica. Uma residência médica, quem fez sabe como é árduo a vida de um residente, as dificuldades que enfrenta. E naquele momento, eu tive também que, além de fazer a residência, trabalhar fora da residência. Depois que eu terminei a residência médica, eu pude conhecer como é difícil, na realidade, a vida de qualquer médico. E mais, talvez o que eu vá falar aqui agora, você que está me escutando, esteja passando ou já passou ou ainda irá passar. Mas eu quero contar aqui um pouco da minha história para você, que pode também ser um pouco da sua história. Havia momentos em minha vida em que eu dava tanto plantão, gente, tanto plantão, que eu dormia apenas 3 dias em casa. Isso mesmo, 3 dias em casa. E olha que eu já estava casado. E eu vejo que esse excesso de trabalho, muitos de nós, médicos, acham que isso é o normal. Quantos de vocês, e eu também já passei por isso, já pensei assim, quantos de vocês não defendem até hoje o seguinte pensamento? O médico ele tem que trabalhar muito mesmo, porque é o normal. Meu pai foi assim, ou meu primo, ou meu professor foi assim. As pessoas que são médicas que eu conhecia também me disseram isso. E, logicamente, você acha que isso é normal. Trabalhar muito. No momento em que você está se divertindo com a sua família, você até repensa. Será que eu deveria estar trabalhando? No momento que você está fazendo um exercício físico, no momento em que você está cuidando de si, ou só simplesmente aproveitando as coisas boas que Deus ofereceu para você, como um pôr do sol, como um nascer do sol, você acha que naquele momento você deveria estar trabalhando. Talvez eu esteja vagabundando, você pensa. Quem não já pensou e pensa assim como médico? Naqueles momentos em que você deveria estar trabalhando, talvez fosse o momento em que você deveria repensar a sua vida. Trabalhar dignifica a vida de um homem, de um médico, de uma mulher. Mas o que é trabalhar para você? Olha, eu quero contar aqui alguns momentos da minha vida. Assim como eu dormia pouco tempo em casa, porque praticamente eu dava apenas plantão de obstetrícia, havia momentos em que em uma semana, eu tinha dado exatamente 7 plantões. Um plantão por cada dia. Isso mesmo. Algo que somente super-homens ou mulheres maravilhas acham capazes de fazer. E olha que algumas vezes a gente acha que a gente é um super-homem ou uma mulher maravilha. Momentos em que a gente não consegue nem dormir. Plantões que não permitiam dormir. Eu já trabalhei em locais assim, praticamente 24 horas no ar, onde eu não conseguia dormir nem à noite. Estava trabalhando, nem um descanso. Eu vejo que em outras profissões se descansa sim. Há trabalhos que permitem você descansar um pouco e depois você retorna ao trabalho. O bom é assim, o normal é assim. Mas nós médicos achamos que não. Achamos que não precisamos dormir, achamos que não precisamos nos alimentar bem, nem fazer exercício. A gente até diz para nossos pacientes, para as nossas pacientes isso. Mas será que a gente faz? Quando a gente para pensar, a gente prega, a gente faz. A gente prega uma coisa, mas faz exatamente o contrário, o que a gente recomenda para os nossos pacientes. Há estudos científicos mostrando que o médico é um dos profissionais que abrevia a sua vida, morre mais rapidamente, é o que mais frequentemente tem problemas cardíacos, mentais, quando comparado às outras profissões. O médico está morrendo mais cedo, está adoecendo mais cedo. Havia momentos em minhas atividades como médico em que eu não podia tomar um banho, isso mesmo. Entrava no banheiro
e a equipe de saúde batia na porta dizendo que já havia paciente para atender. E olha que existiam outros médicos, mas eles também estavam ocupados. Tamanha a demanda. Outros médicos nesses locais, mas eu não podia parar para fazer um xixi. Isso mesmo. Várias foram as vezes que eu almocei em pé. Isso mesmo, gente. Almocei em pé, em 5 minutos, rapidinho, para voltar às atividades médicas. Quantas foram as noites que passavam noites operando, fazendo cesarianas, partos instrumentalizados, partos normais, salvando vidas das pacientes? Sim, salvando vidas, isso é digno. Mas, olha, o cansaço extremo afetava, assim, a minha saúde física e mental. Havia momentos em que eu cheguei a cochilar na estrada, voltando para casa. Eu vi o quanto eu estava arriscando a minha vida naquelas 2 horas de ida para o plantão, vindo de outro plantão ou de outro trabalho, cansado também, e voltando da atividade exaustiva de um plantão noturno. Quantas foram as vezes que eu cochilei? A minha própria esposa cochilou também. Eu me lembro de um dia em que eu falei para mim, eu nunca vou cochilar, porque eu vinha dando tapinhas que se transformavam em tapões no meu rosto para me manter acordado durante a vinda para minha casa ou durante a vinda para outro trabalho, o que não era infrequente. Muitas vezes nós saíamos de trabalhos exaustivos como um plantão para começar um ambulatório, um consultório, um outro plantão, ininterruptamente. Quantas foram as vezes que eu cheguei atrasado a aniversários de filhos? Quantas foram as vezes que eu escutei do meu filho mais velho, o Arthur, que hoje já não se encontra conosco, porque está ao lado de Deus. Ele foi embora aos 22 anos de idade, ele se afogou, mas eu escutei do Arthur o quanto ele sentia falta do pai e da mãe que só faziam trabalhar. E claro, nós tivemos que trabalhar aqui em nossa cabeça que aquele momento era o que sabíamos fazer como certo. O que muitos pais, médicos hoje, acham que é o certo também. Trabalhar muito para suprir uma vida mais fácil para os seus filhos. Eu sei que isso é louvável, mas será que é o correto para você? Será que é o correto para seus filhos também? Eu deixo aqui essa reflexão. Eu escutei isso do meu filho. Eu sei que havia outros fatores que fizeram o Arthur se sentir mais só, sem o pai, sem a mãe. A mãe do Arthur, a minha ex-esposa, eu considero uma boa mãe. Eu considero que ela foi uma boa mãe. Assim como eu considero que eu fui um bom pai. Dentro do que eu conhecia como ser um pai, como ser um trabalhador de medicina. Mas hoje, diante do conhecimento que eu sei, com toda certeza eu faria diferente alguns pontos na minha vida. Pontos relacionados ao meu trabalho, ao excesso de trabalho e a tempo de qualidade com a minha família. Não tenha dúvida. Nós trabalhamos isso hoje, mas não é fácil. Eu sei que alguns de vocês podem estar passando por isso agora, esse questionamento. E esse questionamento, ele é saudável, ele deve existir. Quantos foram os momentos que, por mais que eu trabalhasse exaustivamente, eu não conseguia pagar as minhas contas. Eu não conseguia arcar com os meus boletos. E mesmo sem ter uma vida desregrada do ponto de vista financeiro, acima demais do padrão de vida, não. Eu vejo que muitos colegas médicos, eles querem ter um padrão de vida excepcional e para isso eles têm que trabalhar, e muito. Mas se você está trabalhando demais o tempo todo, é porque você não recebe tão bem e tem que trabalhar muito para suprir seu padrão de vida. É claro que o seu padrão de vida tem que ser ajustado sempre, é claro que a vida que você leva tem que ser ajustada sempre. Houve momentos em que eu não tinha mais ânimo, energia para brincar com os meus filhos, energia para falar e conversar com minha esposa. Um casamento precisa de diálogo, um casamento precisa de energia, um casamento precisa de descanso entre os cônjuges para que eles consigam falar, conversar, rir. Cuidar do seu casamento é importantíssimo. Você está tendo tempo para isso? Eu tive em diversas situações, diversos pontos da minha vida, com toda certeza, dificuldades em relação ao casamento. O casamento não é fácil. A tua vida profissional interfere no teu casamento. O teu casamento interfere na tua vida profissional. O que você está fazendo hoje para aguar, arejar, fertilizar o seu casamento? A tua casa, o tempo para almoçar com teus filhos. Saiba que os momentos mais importantes da nossa vida
são os momentos mais simples. Com o passar do tempo, você vai notar isso. É almoçar com seus filhos, é saber como foi o dia dos seus filhos na escola, o que eles aprenderam, participar da lição dos seus filhos, saber como eles estão gostando da escola, novas amizades, quem está falando para os seus filhos. E o mais importante, você como pai, como mãe, você tem que criar os seus filhos e não delegar essa fase da vida, que é a fase de criação, de coleta de valores para outras pessoas. É você que é o pai, é você que é a mãe. O que é que você está fazendo no seu trabalho hoje para sobrar mais tempo, para que você possa realmente criar os seus filhos? Eu não estou falando de educar do ponto de vista de conhecimento técnico, como matemática, português, isso quem faz é a escola. Mas a verdadeira educação quem dá é você, quem dá é a família. A escola, ela tem que escolarizar. Você como pai e como mãe, você tem que educar. Será que você está tendo tempo para isso? Em diversos momentos, gente, eu pude ver o quanto eu estava trabalhando. Há um momento muito triste na minha vida e que me traz muita vergonha. Houve um momento em que eu estava tão cansado porque trabalhava tanto, que durante um atendimento de uma paciente em um plano de saúde, eu dormi em frente a uma paciente. Eu dormi colhendo a história clínica, a paciente relatando para mim as suas dores, relatando para mim os seus problemas, o quanto aquela doença era importante e interferia na sua qualidade de vida, e eu dormi. Aconteceu isso com você já? E mais, eu tentei contemporizar, dizendo, não, eu estava com a cabeça baixa, e a paciente relatou para mim, não, doutor, o senhor dormiu. E eu tive que admitir e pedir desculpas. A paciente, ela aceitou desculpas, mas um vaso quebrado de cristal nunca mais será o mesmo depois que você tenta colar. Se você rasga uma carta e joga ao vento, você, por mais que colha os papéis, os pedaços e tente colar a carta, ela jamais será a mesma. Você já passou por isso? Então, depois disso, eu tentei reformular a minha vida. A minha esposa, a atual, a doutora Rebeca Spinelli, ela disse para mim, amor, vamos fazer um curso de medicina integrativa. Eu disse, medicina integrativa, o que é isso? Eu já ouvi falar muito mal disso. Não, mas vamos fazer. Vamos ver do que se trata. E eu relutei. E eu não sei que cargas d'água eu terminei indo. Mas eu fui com um dos grandes objetivos. Mostrar para mim, para minha esposa, que eu estava correto e que essa coisa de medicina integrativa era puro charlatanismo, achismo, uma invencionice. Gente, os momentos que eu tive nesse curso, poucos dias, foram capazes de fazer com que eu pensasse um pouco fora da caixa e revisitasse e questionasse tudo aquilo que eu tinha recebido até hoje. Não no sentido de jogar fora toda a história, a bagagem, todo o conhecimento de uma medicina tradicional, que é importantíssimo. Depois, quando a gente descobre que medicina integrativa é incorporar a medicina tradicional, tudo que a gente aprendeu de diagnóstico, tratamento e prevenção, com a medicina complementar, que já ganhou segurança para ser aplicada na prática, e tentar encarar a vida da pessoa, do teu paciente como um todo, uma pessoa que tem uma necessidade de tratar e prevenir problemas relacionados à sua saúde física, espiritual e mental, você aprende a encarar melhor a sua paciente. Na verdade, durante esse tempo que eu tive para fazer esse curso de medicina, foi algo revelador, uma abertura de portas. Eu pude comprovar que há medicina baseada em evidência dentro da medicina integrativa, que hoje há mais de 70 mil trabalhos científicos a um simples toque do PubMed referentes à medicina integrativa. Uma pessoa que se depara com uma verdade como essa, ela primeiro não quer ver essa verdade ou dar as costas, ou na verdade quer dar as costas a essa verdade. E eu pude levar um grande tapa na cara, mostrando para mim que sim, eu estava agindo errado, de uma forma intransigente, achando que na verdade se tratava de algo pequeno, de algo que não poderia e nem deveria mudar a vida de ninguém, algo que não existia, que era uma invenção de alguns colegas médicos. Pude comprovar, eu tive capacitação técnica de como avaliar estudos científicos. Eu avaliava cada estudo científico mostrado. Eu avaliava os resultados, e contra resultados não há como argumentar. Resultados são importantes. Resultados são fatos, e contra fatos não há argumentos. Eu pude notar isso. E mais,
eu pude executar na prática, a partir daquele momento, na vida das minhas pacientes, já em consultórios de planos de saúde, já em ambulatórios do serviço público, já em plantões, e os resultados eram inegáveis. Os resultados, inclusive, de satisfação por parte dessas pacientes que eram atendidas por mim. Mas a carga, o excesso de trabalho continuava e me impedia de executar com melhor qualidade a medicina que eu havia começado a aprender, a medicina integrativa, transformando-a na ginecologia integrativa, como recomenda hoje o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que recomenda que o ginecologista e obstetra está hoje em um momento único para executar dentro da ginecologia a medicina integrativa. Essa grande associação de ginecologistas e obstetras dos Estados Unidos e que norteia grande parte das condutas em ginecologia e obstetrícia em todo o país e no mundo. Veja que eu pude colocar em prática e colher resultados, mas havia uma grande necessidade de mudar a minha vida. Eu queria ter mais tempo para a minha família, queria ter mais tempo para mim, afinal de contas, eu havia engordado pelo menos 20 quilos. Eu dormia no final da tarde devido a tanto cansaço. Numa mesa de amigos, eu dormia, conversando com amigos, eu dormia no final da tarde. Eu rezava para que chovesse, que havia algum empecilho que me impedia de ir para a academia, porque eu não tinha energia para ir para a academia. Eu vivia de mau humor, sem lembrar de nada, esquecendo de tudo. Esse era eu, que pregava saúde para outras pessoas, mas não tinha tempo para a minha saúde. Não tinha tempo para a minha saúde, não tinha tempo para criar meus filhos, não tinha tempo para cuidar do meu casamento, de fazer evoluir meu casamento. Seu casamento precisa de você. Quando seu casamento cai, cai também uma família, cai também uma história junto a seus filhos. É importante saber que você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar da sua saúde, cuidar do seu casamento, cuidar das suas amizades, cuidar de atualizar-se. Atualizar-se hoje é muito mais do que você chegar a comparecer a um curso de final de semana ou, pior ainda, achar que está se atualizando indo uma vez ao ano a um congresso da sua sociedade. Atualizar-se hoje é você estudar todos os dias. Atualizar-se hoje é você ver, saber interpretar o mais recente trabalho científico da sua área. É tentar colocar em prática, de maneira segura, a medicina integrativa, a ginecologia integrativa, que não é a indicação do Dr. Sérgio, é a indicação hoje de grandes sociedades como a ACOG, de universidades em todo o mundo, vocês podem pesquisar aí agora, grandes universidades do mundo, como Harvard, Princeton, George Washington, universidades do país como USP, como a Unicamp, como a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, todas elas têm alguma história com a medicina integrativa. Cursos, pós-graduações, ligas de alunos, mas existe. O que você está fazendo para mudar a sua história? Como você está hoje? Eu tive que fazer isso e não foi fácil. Eu comecei a alugar um horário em uma clínica de amigos, comecei a fazer ao mesmo tempo que eu mantinha planos de saúde, que eu mantinha os meus empregos concursados, universitários, empregos seletistas, mas eu comecei. Mas chegou um tempo que os resultados eram tão bons que a quantidade de pacientes foi aumentando tanto que eu tive que aumentar a carga de horário para atendimento e execução da ginecologia integrativa. Eu pude fazer isso, mas estrangulou. Eu não conseguia mais atender essas pacientes. Eu tinha que tomar uma decisão importante na minha vida. E eu tomei. Eu comecei a pedir demissão de diversos empregos, sob o olhar atônito de colegas que diziam: Sérgio, você é louco. O que é que você está fazendo pedindo demissão de empregos concursados, empregos universitários? Como você vai garantir a sua aposentadoria? E eu cheguei à conclusão de que a aposentadoria que eu teria não paga, inclusive, o padrão de vida que eu levo hoje na minha vida ativa. E não só isso. Que espécie de pai serei eu, ou marido serei eu, continuando com aquela vida que eu tinha, sem tempo para mim e para as pessoas que eu amo? E aos poucos eu fui, incentivado, inclusive, por pessoas cuja vida também deu certo. Se elas conseguiram, por que eu não posso conseguir? Se eu consegui, por que você não pode conseguir? Eu fui em frente,
E aos poucos eu fui construindo a minha história. Hoje eu tenho a minha clínica. Hoje eu não tenho nenhum trabalho público, não trabalho para nenhuma empresa privada ou plano de saúde. Eu trabalho sim, os meus resultados são muito bons entre as minhas pacientes, o meu retorno financeiro muito bom também, 5 a 10 vezes do que eu obtinha. Agora eu tenho mais tempo, parece algo inacreditável, mas eu trabalho menos hoje, atendo menos pacientes hoje e ganho mais, um retorno financeiro muito melhor, uma remuneração, aquela que eu sempre quis para o meu trabalho médico, para as noites que eu passei estudando, para os cursos, os diversos cursos, pós-graduações que eu fiz e ainda faço até hoje e que me punham longe da minha família. O tempo de viagens de avião em outros estados, constantemente. E eu resgato isso através de uma boa remuneração, de um bom trabalho e proporcionando resultados a pacientes que elas não obtêm com outras pessoas que não dominam a ginecologia integrativa. E que antes eu também não dominava, não obtinham comigo também. A partir do momento em que eu pude chegar a esse estágio de tentar, de hoje, tentar e conseguir, trabalhar para mim mesmo e para Deus, ter melhores resultados com as minhas pacientes, trabalhar menos e ter uma melhor remuneração, e ter melhores resultados, eu cheguei à conclusão de que sim, isso é possível realmente. E mais, isso pode ser transmitido para outros colegas que até o momento não tiveram a oportunidade de saber como fazer, doutor Sérgio, como fazer essa transição, como eu posso deixar de ter a vida que eu levo hoje e conseguir uma vida realmente mais tranquila. Em primeiro lugar, ponha uma meta, uma data, porque se você não puser uma data, uma meta, esse teu sonho vai ser apenas sonho. Um desejo sem uma meta é um sonho e não nunca um objetivo realizável. Ponha uma meta, e eu fiz isso para mim. Eu estabeleci uma meta e fui, naquela meta, eu vou sair desse emprego, pedir sim demissão e vou ampliar o meu atendimento dentro da ginecologia integrativa. A partir dessa data, eu vou sair desse outro emprego. E eu fiz isso e ampliei ainda mais o meu atendimento. E sempre sabendo de uma coisa, a medicina integrativa e a ginecologia integrativa, como toda e qualquer parte da medicina, ela precisa de atualização. Você nunca pode parar. Mas olha, é muito mais prazeroso você aprender a medicina com resultados dentro da medicina, resultados de saúde, resultados financeiros e resultados de amor. O tempo de qualidade que você aumenta com as pessoas que você ama. É isso que eu desejo para vocês também. Espero que essa pequena parte, há muito mais a ser contado, mas eu resolvi contar essa parte da minha história para vocês. Espero que tenha contribuído para alguma coisa, tá bom? E vamos dar prosseguimento. Tem muito mais coisa aí que eu queria mostrar para vocês. E espero que vocês captem essa grata surpresa que eu quero mostrar para vocês. Vamos apresentar agora uma aula. Eu vou mostrar para vocês nessa aula o que é a SOP e como diagnosticar a partir dos sinais e sintomas. Porque a medicina tradicional não é suficiente para tratar a SOP. Vou mostrar também da fisiologia hormonal até a fisiopatologia e 3 métodos inovadores integrativos para tratar a síndrome dos ovários policísticos. Então vamos agora a uma pequena aula sobre síndrome dos ovários policísticos. E tenho certeza que vocês poderão aproveitar muita coisa dessa aula e pôr em prática logo em seguida. Mas olha, realmente, se você realmente compreender a grandiosidade de tudo aquilo que a gente vem a dizer, realmente tem margem para crescer muito mais do que você imagina. Crescer a sua assistência, melhorar a sua assistência, melhorar os seus resultados. Vamos começar essa aula? Então vamos lá. É uma imersão médica de SOP com o Dr. Sérgio Cabral. Essa pequena imersão médica que a gente vai fazer aqui para vocês, do fundo do meu coração, preparada com carinho, para que você aproveite o máximo possível, tá? Então vamos lá. O que é a SOP e como diagnosticar a partir dos sinais e sintomas? Esse é um dos pontos que eu prometi para você que iria falar. Como fazer isso? Em
Primeira coisa é caracterizar o que é a SOP. A síndrome dos ovários policísticos hoje não é mais um problema, uma doença apenas que causa infertilidade na mulher. É claro que a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem maior risco de ter infertilidade. Infertilidade não somente de não conseguir engravidar, mas também de não manter a gravidez. Por exemplo, maior risco de abortamento. Nós sabemos disso. Mas hoje, a síndrome dos ovários policísticos é o transtorno endócrino mais comum entre as mulheres em idade fértil. Por exemplo, aquelas mulheres entre 15 e 49 anos de idade. Claro, mas que não provoca apenas infertilidade. Ela está relacionada a diversos fatores. Hoje, dentro do conceito da síndrome dos ovários policísticos, se acredita que seja uma síndrome relacionada a transtornos epigenéticos, que são alterações na expressão de genes. Esses genes eles podem ser modificados na gravidez, na própria barriguinha da mamãe. O bebê lá sofre modificações genéticas na expressão de genes, genes responsáveis pela secreção de hormônios androgênios, genes responsáveis pelo reconhecimento na atuação do seu receptor de hormônios androgênios, genes responsáveis pela deposição de gordura, genes responsáveis pela secreção de FSH. Então, veja que esses genes eles podem ser modificados durante a gravidez. Isso caracteriza uma alteração epigenética que vai repercutir em maior ou menor risco dessa mulher desenvolver SOP durante a gravidez, durante a vida, né? Outra mulher desenvolver SOP durante a vida, a influência na gravidez. Está relacionada à disbiose intestinal, à resistência à insulina, disruptores endócrinos que atuam modificando os genes também, alterando assim o risco no aparecimento de SOP, mas também de complicações ao longo da vida dessa mulher. A dieta interfere, inflamação crônica, radicais livres, vias inflamatórias também, a obesidade, sedentarismo, influência hormonal, genética. Então, é uma síndrome que está relacionada a todos esses fatores. Então não é algo simples, é algo que é extremamente complexo, mas que diante das informações hoje vigentes, principalmente em relação à fisiopatologia, sim, podemos ter condições de controlá-la, de fazer com que essa mulher ela tenha uma qualidade de vida muito boa e realmente tenha saúde. Isso é o que é o mais importante. E eu gosto muito desse iceberg da SOP. Ele mostra que a mulher com SOP que entra no consultório não é somente aquela que tem surtismo, infertilidade, irregularidade menstrual, queda de cabelo, acne, pele oleosa. Não. Ela tem problemas muito maiores que ficam abaixo do nível do mar, como no iceberg, onde você vê apenas a ponta e você não vê o que está abaixo do nível do mar. Esses são os mais importantes. Esses provocam problemas na autoestima, medo de não engravidar, mas esses daqui podem provocar problemas muito mais sérios, como, por exemplo, a síndrome metabólica, complicações gravídicas, alterações levando ao câncer de endométrio, maior risco de câncer de mama, insuficiência ovariana prematura, transtornos alimentares, dispneia obstrutiva do sono e as suas complicações, como alteração da resistência insulínica, doença cardiovascular, dentre outros, esteatose hepática. Tudo isso, muitas vezes, não é notado na paciente com SOP, mas que quanto mais se retarda o diagnóstico ou diante de um tratamento ineficaz, faz com que essas complicações surjam. Como diagnosticar a SOP hoje? Como podemos diagnosticar a SOP? Nós utilizamos a recomendação maior, é o critério de Rotterdam. Aqui vocês veem, por exemplo, alguns critérios. A anovulação crônica, por exemplo, atrasos na menstruação por mais de 35 dias, já configura sim, um atraso menstrual, a oligomenorreia, que é o mais comum atraso menstrual das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Quanto ao hiperandrogenismo clínico, o mais comum é que tenha hirsutismo, é mais comum do que acne, tá? E laboratorial, onde você pode identificar o aumento da testosterona e outros hormônios androgênios da mulher, como a 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona. Mas sabemos hoje que é uma grande dificuldade de se diagnosticar com eficácia os níveis de testosterona na mulher hoje com síndrome dos ovários policísticos. Principalmente porque os exames, grande maioria dos exames para identificar a testosterona da mulher hoje, mesmo com a mulher com síndrome dos ovários policísticos, é difícil. Foram exames que foram feitos para diagnosticar os níveis de testosterona no homem, cujos níveis podem chegar até 20, 30 vezes maior do que da mulher. Então, esses exames eles foram preparados para identificar no homem, não na mulher. Daí a grande dificuldade de identificar laboratorialmente o aumento da testosterona. Mas
nós recomendamos de uma maneira mais fácil identificar se essa mulher tem hirsutismo principalmente. Pelos principalmente na face, na região da mama, do abdômen, na região do tórax, na região do osso lombar, na face interna das coxas, nos braços, tá? Principalmente esse excesso de pelos, hirsutismo. É a maior manifestação clínica do hiperandrogenismo. É a maneira mais fácil. A acne de difícil controle também, e até mesmo queda de cabelo de difícil controle, a alopécia androgenética. Ovários policísticos ao ultrassom e exclusão, claro, de outras causas que levem à irregularidade menstrual e a momentos de anovulação, como, por exemplo, hiperprolactinemia, né, hipotiroidismo, por exemplo, tumores ovarianos, tumores adrenais, tá? Então, tudo isso deve ser investigado e descartado. E aqui a escala de Ferman-Galloway, para identificar a maior manifestação, a manifestação mais frequente do hiperandrogenismo na mulher, que é o hirsutismo. Aqui os variados graus, onde você tem os variados graus de hirsutismo e que devem ser somados, tá? A mulher pode, por exemplo, pode ter na face pelos um grau 1, pode ter, por exemplo, na região do tórax, grau 2, né? E haver uma somação. E o somatório maior ou igual a 6 na grande maioria das mulheres e maior ou igual a 4 na descendência asiática, já fala a favor de hirsutismo. Já na adolescência, vemos que o hirsutismo ele deve ser muito mais pronunciado. Diagnóstico diferencial, alguns beirando em torno, com o índice Ferman-Galloway em torno de 16 para a adolescência. Isso a gente vai ver na nossa pós-graduação. Diagnóstico diferencial. Como parte de critérios de diagnóstico, é necessário excluir outras causas de hiperandrogenismo e anovulação. E aqui, alguns exemplos de alguns exames que podem identificar outras causas que podem simular um quadro de SOP. E hoje houve uma modificação. Atualmente há uma modificação e há uma indicação de algoritmo diagnóstico para as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, proposto pela última atualização de manejo da síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, a última atualização, o último guideline internacional de manejo das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, manejo diagnóstico e terapêutico, proposto por mais de 30 sociedades médicas e organizações relacionadas à síndrome dos ovários policísticos. O primeiro passo é identificar ciclos irregulares e hiperandrogenismo clínico. O fato de você diagnosticar na mulher, por exemplo, irregularidade menstrual, por exemplo, oligomenorreia ou amenorreia, por exemplo, 3 ciclos consecutivos sem menstruar, ou menos de 8 menstruações ao ano, juntamente com hiperandrogenismo clínico e hirsutismo, já é o suficiente para diagnosticar a SOP. Lembrar que devemos sempre excluir outras causas, e para isso solicitar TSH, no mínimo FSH, prolactina, 17-hidroxiprogesterona, para descartar, por exemplo, síndrome de Cushing, hipogonadismo, hipogonadotrófico, né, excluir clinicamente o hipogonadismo hipogonadotrófico, né, pode simular um quadro de SOP. Né, então, deve-se excluir clinicamente a relação LH e FSH, que é muito característica, um LH muito maior do que o FSH na paciente com síndrome dos ovários policísticos, o que ajuda a discernir, a diferenciar de outras causas, como, por exemplo, uma amenorreia hipotalâmica, onde ocorre uma baixa tanto de FSH quanto de LH e também uma baixa na produção de hormônios ovarianos. Tumor adrenal, ou seja, ovariano também, tudo isso hoje a gente consegue excluir. Consegue, através de dosagem de exames laboratoriais, excluir a presença que podem dessas patologias, dessas doenças, que podem simular um quadro de SOP. O segundo passo, caso não haja hiperandrogenismo clínico, tá? O paciente não tem hirsutismo, não tem acne em excesso, fazer a avaliação bioquímica do hiperandrogenismo. Dosar a testosterona total e livre com técnicas mais modernas, porque nós sabemos que um grande limitador são as técnicas de radioimunoensaio padrões que tem por aí, que são difíceis de identificar na realidade as taxas de testosterona, tá? Então, para excluir outras causas e dar diagnóstico da SOP. Terceiro passo, caso haja somente ciclos irregulares ou hiperandrogenismo, somente mulheres adultas, solicitar ultrassonografia. A mulher só tem amenorreia ou só tem hiperandrogenismo. Não tem qualquer outro. Só tem um. Nós fechamos com 2. A necessidade de 2 critérios, mas só tem um. O que é que a gente deve fazer? A gente deve solicitar uma ultrassonografia, tá? Mas a novidade é que
você pode solicitar uma ultrassonografia ou o hormônio antimileriano, que era utilizado somente até agora, até essa reformulação de critério, utilizado até agora apenas para orientar o especialista em reprodução humana quanto à fertilização in vitro, quanto à reserva ovariana, quanto aos resultados, os prováveis resultados da fertilização in vitro para aquela paciente, o hormônio antimileriano. Mas hoje ele pode ser utilizado para ajudar, para ser um ponto de critério diagnóstico, para se somar ao critério diagnóstico existente naquela paciente. Por exemplo, se precisa de 2 critérios, mas a paciente tem apenas irregularidade menstrual e você nota um hormônio antimileriano em torno de 5, 6, ele funciona substituindo a ultrassonografia. E aí você tem 2, a partir de agora 2 critérios e fecha o diagnóstico e vai tratar. E não perde a oportunidade de tratar essa paciente, predispondo essa paciente a complicações no futuro. Aqui a gente vê algumas formas da SOP se manifestar. Ela pode se manifestar através do fenótipo A, que é o fenótipo mais complicado. Ele possui hiperandrogenismo, anovulação e ovários policísticos. É o mais sujeito a complicações. É o mais sujeito a distúrbios reprodutivos e metabólicos. Assim também como o fenótipo B, onde há a presença de hiperandrogenismo e anovulação em ovários normais. Também o risco de problemas reprodutivos e metabólicos é muito grande. Fenótipo C é um fenótipo cuja mulher apresenta hiperandrogenismo, por exemplo, o hirsutismo e ovários policísticos, mas menstrua regularmente. Ela tem menos risco de problemas, tanto reprodutivos quanto metabólicos, quando comparado ao fenótipo A e B. E o fenótipo D, aquela mulher que tem anovulação, atrasos menstruais, ovários policísticos, mas não se queixa de acne, não se queixa de excesso de pelos, nem tampouco se nota laboratorialmente hormônios androgênios aumentados. Por que a medicina tradicional não é suficiente mais para tratar a SOP? Isso é nítido. Acontece que muita gente não sabe disso. Acontece que muita gente não sabe que a última recomendação, o último guideline internacional, com mais de 30 sociedades e instituições de assistência à mulher com SOP no mundo, fizeram esse grande guideline. 2023 é o mais recente. Esse próprio guideline, os próprios autores constataram, diante da revisão dos diversos estudos científicos, que muitas vezes já apontamos, antes mesmo desse guideline, o grau de insatisfação muito grande por parte das mulheres com o tratamento vigente atual com a síndrome dos ovários policísticos. O que diz não o Dr. Sérgio, mas o que diz esse guideline, o guideline mais atual de manejo da síndrome dos ovários policísticos? O que é que ele diz? Que a insatisfação com o diagnóstico e cuidado com a SOP são altos e uma melhoria significativa na educação e conscientização é fortemente recomendada para mulheres e profissionais de saúde. Olha que coisa! Isso reforça o fato que as mulheres hoje, com síndrome dos ovários policísticos, estão insatisfeitas com o seu tratamento e poderemos fazer a diferença em sua vida. Na vida delas, na nossa vida também. Olha só o que recomenda uma das maiores associações de ginecologistas e obstetras do mundo e que norteia, através das suas atualizações, das suas revisões de guideline, norteia grande parte das condutas em ginecologia e obstetrícia no Brasil e no mundo. Olha o que diz o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, essa grande associação norte-americana, que a medicina integrativa é uma abordagem holística, ela reconhece isso, aos cuidados de saúde e que reconhece múltiplas dimensões da saúde, incluindo seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. Isso é medicina integrativa, um tratamento recomendado para todos os ginecologistas e obstetras hoje e que se objetiva assistir à pessoa atendendo a sua demanda nos aspectos físicos, emocionais e espirituais. A medicina integrativa é um paradigma, ela não é uma especialidade. Ninguém se especializa em medicina integrativa. A pós-graduação é em ginecologia, em um paradigma vigente hoje, que é da medicina integrativa, da ginecologia integrativa. Então, muita gente confunde isso, ou confunde propositalmente isso. A medicina integrativa é um paradigma. É hoje a nova forma de encarar a medicina requerida, não pelo Dr. Sérgio, por alguns colegas médicos que já praticam, milhares de colegas médicos que já praticam a medicina integrativa no Brasil e no mundo. Não apenas isso, mas exigida. Sou eu que diz isso? Olha só,
O uso de terapias não convencionais pelas mulheres, ao que a COG diz, e o interesse em cuidados integrativos são muito elevados. A investigação e o interesse clínico em métodos não convencionais também estão aumentando na comunidade médica, com o reconhecimento crescente do valor de um modelo de saúde integrativo para indivíduos e comunidades. Os obstetras e ginecologistas estão em uma posição única para apoiar seus pacientes, otimizando tratamentos holísticos de saúde, escolhendo estratégias integrativas benéficas e, ao mesmo tempo, identificando práticas potencialmente prejudiciais. A COG recomendando para que todo ginecologista e obstetra, sim, consiga hoje identificar as reais condições das suas pacientes e implementar dentro da ginecologia as técnicas de medicina integrativa. E hoje, o que é que a gente vê? Hoje, o que é que a gente vê de tratamento tradicional para as pacientes com SOP? A dieta e exercício já entra timidamente hoje como recomendações de adoção de protocolos para a paciente com síndrome dos ovários policísticos, mas ainda tímida. Algo muitas vezes tido simplesmente como integrativo e algo com desdém, quando na realidade hoje nós sabemos que faz parte do principal tratamento da SOP. Dieta, exercício físico, gerenciamento do estresse, dormir bem, livrar-se de vícios. Esse é o principal. Sem isso, não há resultados positivos em qualquer tratamento que você impuser para a sua paciente. Ok? Contraceptivos orais combinados, as pílulas anticoncepcionais, o medicamento mais prescrito hoje para a síndrome dos ovários policísticos. A gente vai falar alguma coisa sobre isso. Progestina, sensibilizadores da insulina, metformina, milinositol, pioglitazona, análogo de GLP-1, tudo isso hoje faz parte do tratamento atual da síndrome dos ovários policísticos. Citrato de clomifeno, letrozol para a indução, análogo do GnRH e gonadotrofinas, participando das técnicas de reprodução assistida, anastrozol, finasterida, espirulactona, o dryne ovariano, isso se indica. E nós comentamos cada um desses pontos, mesmo tradicionais, na prática clínica. Desvantagens dos contraceptivos orais combinados no tratamento da SOP. Vamos falar um pouco sobre os principais medicamentos utilizados para o tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Em primeiro lugar, eu vou dizer aqui para vocês, eu não sou contra ninguém que utilize os contraceptivos orais combinados, que ainda permaneçam utilizando os contraceptivos orais combinados para o tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Eles podem ser utilizados hoje, né, são indicados hoje pelas sociedades médicas, tá? Quem sou eu para dizer que não? Mas, a partir do momento em que um médico compreende a fisiopatologia da SOP, ele começa a compreender que os contraceptivos orais combinados, de fato, não tratam a raiz do problema. E podem até piorar a raiz do problema. Vamos a algumas vantagens do uso de contraceptivos orais combinados. A vantagem de você utilizar contraceptivos orais combinados para mulher com SOP é puramente estética. Muitas vezes você utiliza contraceptivo oral combinado e você começa a melhorar a pele, reduzir a acne, reduzir o excesso de pelos, a queda de cabelo. De fato, isso ocorre. Algumas mulheres tendem a desenvolver, com o passar do tempo, uma piora, inclusive, desses sintomas que inicialmente melhoravam com o uso dos contraceptivos orais combinados. Mas elas começam a ter uma recaída. Por que isso ocorre? E por que algumas mulheres também não respondem, mesmo esteticamente, à ação dos contraceptivos orais combinados? A gente vai saber por quê. Mas vamos a algumas considerações, dessas considerações benéficas. Quem usa, a mulher com SOP que usa contraceptivo oral combinado, de fato, tem uma melhor estética na sua acne, na sua queda de cabelo. Isso é inegável. A mulher que usa contraceptivo oral combinado, todas as mulheres, não somente as mulheres com SOP, tem menor risco de câncer de ovário. A gente sabe disso. Tem menor risco de câncer de endométrio. A gente sabe disso também. A gente sabe que quem usa tem maior risco de câncer de mama. Também, além do câncer de mama, a gente sabe que a mulher quem usa contraceptivo oral combinado tem maior risco de trombose venosa profunda. Nós sabemos disso. Tá? E outros detalhes que a gente aborda muito mais profundamente durante a nossa pós. Mas vamos lá. Contraceptivos hormonais não melhoram a resistência à insulina. De acordo, inclusive, que nós veremos aqui com sociedades médicas, podem até piorar a resistência à insulina. Não melhoram a desbiose intestinal, que é um dos fatores fisiopatológicos importantes que o médico ele tem que saber controlar. Não melhoram a inflamação crônica na SOP, que é um fator fisiopatológico muito importante que devemos combater para evitar, inclusive, a piora.
da resistência à insulina. Não ajudam a mulher que quer engravidar, claro. Né? Eu já encontrei colegas médicos que prescrevem anticoncepcionais, tentando ajudar a mulher, inclusive a mulher com SOP a engravidar. Mas como? Os métodos contraceptivos eles foram utilizados para um único fim. Foram confeccionados para um único fim, que é evitar filhos. E isso eles fazem muito bem. Eles não ajudam ninguém a engravidar. Efeitos colaterais que impedem de utilizá-los. Muitas mulheres desenvolvem efeitos colaterais, né, e não conseguem utilizá-los. E o que é que encontram na prática? Colegas médicos que somente tratam a SOP com anticoncepcionais, fazendo com que essas pacientes continuem a sofrer com esses efeitos colaterais. Contraindicações de mulheres, contraindicações em relação a contraceptivos hormonais, que muitas mulheres apresentam. Por exemplo, muitas mulheres apresentam um infarto recente, não uma insuficiência hepática, muitas mulheres podem apresentar uma trombose venosa profunda, um passado de trombose venosa profunda, lesão pré-maligna da mama, câncer de mama. Então, todas essas são contraindicações e que impedem o uso. O que é que você vai fazer se você encontrar uma paciente com efeitos colaterais importantes que não conseguiu levar à frente o tratamento com anticoncepcional? Uma mulher com uma libido intensa com o uso de contraceptivos orais combinados. Uma mulher que desenvolve enxaqueca crônica, uma enxaqueca com aura, predispondo assim um risco maior de um AVC. O que é que você vai fazer se você não souber tratar a SOP sem anticoncepcionais? Há como tratar a SOP com anticoncepcionais? Sim, há como. Aqui um estudo com mais de 50 mil mulheres mostrando que o uso de contraceptivos orais combinados, apenas 6 meses, o uso de contraceptivos orais combinados em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, fazem com que essas mulheres, quando cheguem à menopausa, desenvolvam um risco aumentado de ter diabetes. O uso prolongado de contraceptivos orais em mulheres durante a fase reprodutiva pode ser um importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes entre as mulheres ao atingirem a menopausa. Olha só que coisa, não é? E há algumas teorias mostrando como o anticoncepcional, o contraceptivo oral combinado, principalmente a junção, os mais utilizados, um etilneestradiol mais uma progestina, por exemplo, dospirenona, ciproterona, dentre outros. Como o contraceptivo oral combinado ele pode piorar a resistência à insulina. Aqui um estudo mostrando que o contraceptivo oral combinado de estrogênio e progestina estimula o receptor de mineralocorticoide, este aumenta o ácido úrico, a enzima glicogênio sintetase quinase 3, levando à resistência à insulina. Nós sabemos também que o aumento da ação do glicocorticoide leva à resistência à insulina. Tá? E aumentando o glicocorticoide, a ação do glicocorticoide, piora a atuação do receptor de mineralocorticoide, num ciclo vicioso. Hoje nós sabemos que uma droga antiandrogênica que bloqueia o receptor de mineralocorticoide, como a espironolactona, pode até ajudar no combate, até ajudar de uma forma adjuvante, até a diminuir não somente os aspectos hiperandrogênicos que retiram a autoestima da mulher, como hirsutismo e acne, mas também ajudar no controle desde que consigam bloquear o receptor de mineralocorticoide, fazendo com que o contraceptivo oral combinado ele tenha menor ação deletéria no aumento da resistência à insulina. Atualmente, a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia reconhece no seu manual mais moderno em relação à síndrome dos ovários policísticos, seu guideline mais moderno, mostrando que a terapia estroprogestativa dos anticoncepcionais não promove melhora na resistência à insulina, comumente associada à síndrome dos ovários policísticos, e pode eventualmente até piorá-la, dependendo do tipo de progestagênio utilizado. Então, não é novidade para ninguém. O que o médico hoje ele tem que saber é saber que sim, os contraceptivos orais combinados, em algum momento na vida da paciente com SOP, pode piorar o seu perfil metabólico, pode piorar a resistência à insulina. Isso deve ser identificado e, inclusive, trocado o anticoncepcional, modificado o anticoncepcional, parar o anticoncepcional e fazer o tratamento metabólico dessa mulher. Tratar o problema pela raiz e não só simplesmente fazer um tratamento apenas estético com o uso de anticoncepcionais. Da fisiologia hormonal até a fisiopatologia. O que é que a gente vê? Isso aqui é um resumo das principais fatores fisiopatológicos da SOP. E esses fatores eles são bidirecionais. O médico ele tem que saber hoje que a genética e a epigenética atuam profundamente, influenciando fatores ambientais, tornando-os mais potentes para levar à resistência à insulina. A resistência à insulina, por sua vez, pode levar ao hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo, por sua vez, leva à resistência à insulina. A mulher que tem um excesso de hormônios androgênios leva não somente à resistência à insulina, mas também à inflamação crônica.
Essa inflamação crônica, ela desencadeia a desbiose intestinal e a própria desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre os micro-organismos existentes no intestino, pode levar a um intestino hiperpermeável, a passagem de substâncias tóxicas, levando ao desencadeamento da resistência à insulina. E a própria desbiose intestinal leva à resistência à insulina e a recíproca é verdadeira. A resistência à insulina também pode provocar desbiose intestinal. Então, o médico ele tem que saber contornar cada um desses problemas. Se souber apenas tratar o hiperandrogenismo, esse não é o suficiente para evitar uma desbiose. Esse não é o suficiente para a atuação da inflamação crônica. Esse não é o suficiente para evitar a resistência à insulina. Portanto, o uso de anticoncepcionais apenas para diminuir o hiperandrogenismo não é mais suficiente para o tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Isso é um fato. Então, hoje, o estilo de vida, sensibilizadores da insulina, simbióticos, antioxidantes, tratamento hormonal, o uso da progesterona, passa a ser de fundamental importância para o sucesso no tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Aqui um esquema muito interessante e simples para mostrar como a resistência à insulina pode levar ao aumento de hormônios androgênios. Por exemplo, a maior resistência à insulina que notamos no corpo da mulher é a resistência à insulina do sistema muscular. Os receptores, né, de insulina no músculo, nos músculos, né, na mulher, leva à resistência à insulina, à insensibilidade desses receptores. Piora a resistência insulínica. O tecido muscular, né, é o local do corpo onde há maior quantidade de receptores de insulina. Então, uma resistência à insulina aí leva à hiperinsulinemia compensatória, que estimula a hipófise, estimula o ovário, estimula as adrenais a produzir hormônios androgênios. A insulina, quando age na hipófise, faz com que haja maior liberação do LH em detrimento do FSH. O LH estimula as células da teca, aumentando ainda mais os hormônios androgênios, que por sua vez em excesso levam à resistência à insulina. O que a resistência à insulina pode provocar? Muita gente acha que a resistência à insulina provoca apenas o diabetes. De fato, a resistência à insulina é o principal fator de risco para o diabetes. Há estudos mostrando que a resistência à insulina, por ser o principal fator fisiopatológico da SOP, leva a 50%. 50% das mulheres com SOP hoje podem ficar diabéticas ou pré-diabéticas aos 40 anos de idade. Isso é muito grave. Isso é muito grave, principalmente sendo algo evitável. Então, a resistência insulínica leva à intolerância à glicose, à esteatose hepática, maior risco de trombose. A mulher com SOP, por ter resistência à insulina, tem 2 vezes mais risco de desenvolver trombose do que a mulher sem essa síndrome. E piora 6 vezes mais, aumenta para 6 vezes mais quando se incorpora anticoncepcional no tratamento da mulher com síndrome dos ovários policísticos. Você sabia disso? Aterosclerose e arteriosclerose, a mulher com SOP tem maior tendência a desenvolver pela resistência à insulina, doença cardiovascular, a baixa vitamina D, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade são mais comuns entre a mulher com resistência à insulina e síndrome dos ovários policísticos. Desbiose intestinal é um dos principais fatores fisiopatológicos. Nós sabemos hoje, através desse esquema de Tramelin, Percy Tramelin, que explicou primeiramente como a desbiose intestinal poderia participar na gênese, no começo da resistência à insulina, no começo da SOP, na piora da SOP. Uma má alimentação, uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, inflamatória, rica em carboidratos, juntamente com a ausência de exercícios físicos, mas também outros, como excesso de medicamentos, antibióticos, antiparasitários, dentre outros, estresse, né? Tudo isso pode desencadear a desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre os micro-organismos. Há uma predominância de bactérias, digamos, negativas, maléficas, que podem provocar uma inflamação nesse intestino, uma hiperpermeabilidade. Há um desequilíbrio na microbiota, não somente bactérias, vírus, fungos, protozoários. Esse desequilíbrio é evidente, fazendo com que haja um aumento na passagem entre as células intestinais. Esse esquema mostra exatamente isso. Quando ocorre uma desbiose intestinal, ocorre a perda do muco protetor produzido pelas células caliciformes, devido à grande alteração de bactérias produtoras de propionato, butirato, acetato, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos quando não ocorre desbiose. Quando ocorre desbiose, há uma interferência aí. E a interferência neles também leva à desbiose. Nós sabemos que o que é que acontece aqui? Que
Bactérias gram-negativas em um intestino normal, e aqui é uma imagem do intestino normal, um intestino com bulco, né, com a presença de junções apertadas entre as células intestinais, não há hiperpermeabilidade. Não permite a passagem de lipopolissacarídeos de bactérias gram-negativas, endotoxinas. Mas aqui, um intestino bastante permeável, um intestino com a síndrome de hiperpermeabilidade, que é a própria, na realidade, é a própria desbiose intestinal, leva a uma atuação do nosso sistema imunológico na produção de ativação de vias inflamatórias, radicais livres, estresse oxidativo, estabelecendo a inflamação crônica que leva à resistência à insulina e todas as alterações compatíveis com a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. 3 métodos inovadores, integrativos e eficientes de tratar a SOP. Você quer saber? Existem outros, muito mais métodos hoje para tratar a síndrome dos ovários policísticos. Mas eu vou te trazer agora alguns deles, que você tem sim que saber que eles existem e dominá-los. Bem, antes de falar sobre eles, é importante dizer, nenhum tratamento para SOP, seja medicamentoso, suplementar, vai surtir o efeito desejado se antes você não puser em prática e não saber conduzir muito bem na vida da tua paciente o estilo de vida. O estilo de vida é a dieta, exercício físico, um bom sono, um gerenciamento do estresse, livrar-se de vício. Esse é o principal tratamento para a SOP. E nesse estilo de vida entram dietas, como a dieta do Mediterrâneo, a dieta cetogênica, a DASH, a dieta com baixo teor de carboidrato, de pulso. Isso leva a uma melhora do hiperandrogenismo, da anovulação, na aparência dos ovários, evitando complicações como a piora do peso, resistência à insulina, combatendo a inflamação crônica, impedindo complicações na vida dessa mulher, melhorando as taxas de fertilidade dessa mulher. Dieta importantíssima para a paciente com síndrome dos ovários policísticos. Eu diria que de uma forma bem básica, é claro que é algo bem mais complicado e que merece, sim, um trabalho em conjunto. Primeiro, o reconhecimento da nutrição funcional e pontos da nutrição funcional pelo próprio médico. O médico ele tem que saber dominar assuntos baseados na nutrologia, ou seja, decorrentes da nutrologia, da nutrição funcional, até para perceber a importância desses conhecimentos, a importância da nutrição funcional e da nutrologia para o sucesso da mulher com síndrome dos ovários policísticos. E olha que interessante, dieta anti-inflamatória, rica em alimentos antioxidantes, com menor teor de carboidratos, preferencialmente com carboidratos complexos, livre de glúten, leite de vaca e seus derivados, parecem ser uma dieta, sim, apropriada para grande parte das mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Programa de exercícios físicos na SOP. Hoje nós sabemos que os exercícios físicos, os mais indicados para a mulher com SOP, são aqueles que misturam exercícios de resistência, musculação, os treinos intervalados de alta intensidade e exercícios aeróbicos. Para você ter uma ideia, aquelas mulheres com dificuldade para a perda de peso, que são grande parte das mulheres com SOP, aquelas mulheres com sobrepeso e obesidade, elas têm que fazer pelo menos 250 minutos de atividade física moderada. 250 minutos de atividade física moderada. Na prática, equivale a 5 dias, muito bem executados, misturando esses 3 tipos de exercícios físicos, muito bem conduzidos pelo professor de educação física. Esses exercícios eles serão de fundamental importância para o sucesso do seu tratamento. Há como se aprofundar neles? Sim, há programas de exercício físico para isso. Há programas de reeducação alimentar para isso, e que nossa pós aborda muito bem. Mil-inositol. Mil-inositol, eu diria, que é fundamental hoje para o tratamento da SOP. O que é o mil-inositol? O inositol ele é um açúcar. Né? Veja que as letras que compõem a palavra inositol podem dizer o que é o inositol. O inositol hoje ele é um açúcar, ele é uma fibra. Também ose de carboidrato, é um carboidrato, um éster e um álcool. Todos esses pontos compõem hoje o inositol. Tratamento simples, um tratamento natural e fundamental para paciente com SOP. Eu sei que vocês escutarão por aí de colegas médicos afirmando que o inositol não tem evidências científicas. O inositol é uma açuquinha qualquer. O inositol ele não ajuda no tratamento, mas não é o que vemos na prática. Não é o que vemos com mais de 50 mil trabalhos científicos a respeito do inositol e muitos trabalhos com inositol na síndrome dos ovários policísticos. Uma robusta evidência científica que o inositol ele é fundamental à mulher com síndrome dos ovários policísticos.
Então, o que a gente tem que fazer é difundir essa informação, inclusive entre as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mostrando para essas mulheres que sim, há tratamento além do horizonte imposto pelos contraceptivos orais combinados. Aqui um estudo mostrando que o myo-inositol ele é muito importante para o crescimento celular, sistema nervoso central, para a osteogênese, para o metabolismo, melhorando a resistência à insulina, o lipidiograma, dentre outros, a reprodução melhorando a qualidade do óvulo, as taxas de ovulação, as taxas de gravidez, para os transtornos psicológicos, psiquiátricos que a mulher com SOP enfrenta tanto. Inclusive, há estudos mostrando com alta carga de inositol, uma dosagem muito maior do que aquela que utilizamos na prática para tratar as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, mostrando efeitos positivíssimos no tratamento de transtornos psiquiátricos, por exemplo, o transtorno bipolar, compulsão alimentar, depressão, ansiedade, não somente na mulher com SOP. Aqui um consenso com diversos especialistas em ginecologia endócrina e reprodução humana, que estabeleceu o tratamento, a posologia correta, o envolvendo myo-inositol, o ácido fólico, para o tratamento na prevenção do diabetes, tratamento do diabetes gestacional e também da síndrome dos ovários policísticos. A combinação, muitas vezes, de myo-inositol com dequirinositol na proporção de 40:1, 40 de myo-inositol para 1 de dequirinositol. Algumas vezes, algumas marcas utilizando suplementações industrializadas, contendo 2 gramas de myo-inositol mais 50 miligramas de 1 a 2 vezes de dequirinositol, que é a forma ativa do myo-inositol. Dequirinositol é a forma ativa do myo-inositol. Durante 1 a 2 vezes por dia. Tá? Geralmente após as grandes refeições, ou após café, ou após jantar, ou após café e jantar. Aqui, um estudo mostrando como age, como é o mecanismo de ação do myo-inositol. Antes de saber que a insulina se liga ao seu receptor, formando o substrato de receptor de insulina. O substrato de receptor de insulina ele vai dar origem ao funcionamento, ou seja, a fazer com que haja a transdução do sinal de insulina de forma correta, fazendo com que a fosfatidil-inositol 3-quinase ela haja corretamente, fazendo com que haja a translocação do GLUT4. Isso permitirá a abertura dos canais de glicose. Quando a mulher tem síndrome dos ovários policísticos, ela perde muito inositol na urina. Ocorre uma deficiência de inositol e pode ocorrer uma deficiência na produção e na ação da fosfatidil-inositol 3-quinase, fosfatidil-inositol 3-quinase, portanto, uma enzima que é composta de inositol. Quando você repõe o inositol à mulher com SOP, que naturalmente perde inositol, a grande maioria delas, até 6 vezes mais inositol na urina, faz com que essa enzima ela comece a ser melhor produzida e funciona melhor, quando você começa a repor o inositol. Com isso, ocorre a perfeita translocação do GLUT4 e a utilização pela célula da glicose, impedindo, inclusive, o surgimento de um agravamento da insulina e um surgimento também da hiperglicemia, resultando no diabetes, ou, no caso, diabetes gestacional. O myo-inositol, ele é muito, mas muito versátil. Ele pode ser associado, e a gente não vê complicações devido a essas associações, a suplementos e a medicamentos. Por exemplo, a literatura já mostra que o myo-inositol pode ser associado a contraceptivos orais combinados, inclusive melhorando os resultados androgênicos da pele, da acne, né, do pelo em excesso, tá, da queda de cabelo, mais até do que quando a mulher utiliza o contraceptivo oral combinado para o tratamento da acne e da pele. Quando se associa ao myo-inositol, esse efeito antiandrogênico de melhora da acne e da queda de cabelo se torna muito mais eficaz. E com uma grande vantagem, o myo-inositol diminui o risco metabólico que o contraceptivo oral combinado ele pode trazer. O myo-inositol pode se associar à metformina, facilitando muito a perda de peso daquelas mulheres com sobrepeso e obesidade, daquelas mulheres que não surtiram efeito apenas com a metformina, e juntamente com o myo-inositol, por perder inositol na urina, faz com que a metformina se torne mais eficaz. Tem alguns momentos em que a metformina não consegue funcionar corretamente, aumenta-se a dose, ainda permanece sem um funcionamento eficaz, sem um tratamento eficaz. Quando você associa o myo-inositol, mesmo baixando a dose da metformina, você consegue um tratamento mais eficaz no controle da regularidade das menstruações, ovulação,
no controle também da resistência à insulina, mesmo também na paciente que quer engravidar e na paciente que não quer engravidar. N-acetilcisteína, muito conhecida por ser um mucolítico, mas que tem uma ação sensibilizadora da insulina por tratar os radicais livres que levam à inflamação crônica, ao estresse oxidativo que leva à inflamação crônica. E tratando o estresse oxidativo, evitando o estresse oxidativo que leva à inflamação crônica e que leva à resistência à insulina, diminui a resistência à insulina. Algo bem interessante a ser utilizado, inclusive, naquelas mulheres com SOP com esteatose, uma vez que nós sabemos que a N-acetilcisteína é um potente agente protetor hepático. O resveratrol, muito interessante, porque já há estudos mostrando que o resveratrol associado ao milnositol, ele pode ser muito eficaz no controle da resistência à insulina, por dois motivos, melhorando não somente a atuação na produção da insulina pelas células beta-pancreáticas, mas também melhorando a sensibilidade dos receptores de insulina, combatendo a inflamação crônica e potencializando a ação do milnositol, fazendo até que com o milinositol diminuamos a dose do milnositol quando associamos o resveratrol. A alfa-lactalbumina, que é um prebiótico que, quando associado ao milinositol, aumenta a absorção, torna o inositol mais eficaz, principalmente entre aquelas mulheres, 20 a 30%, que podem desenvolver alguma resistência à ação do milnositol. Quando se associa a alfa-lactalbumina, esse milnositol ele passa a ser mais absorvido, mais eficaz, principalmente na questão da fertilidade. Vitamina D, importantíssimo, já há estudos mostrando que quando se associa a vitamina D ao milnositol, o controle da resistência insulínica é muito interessante e faz com que haja uma melhora significativa, inclusive da acne. A mulher que tem acne de difícil controle, mesmo com o uso de anticoncepcionais, usa, por exemplo, a isotetrinoína durante muito tempo e depois volta tudo novamente. Com o milinositol associado à vitamina D, há uma melhora expressiva, significativa no controle da acne da mulher com SOP com resistência à insulina, principalmente. Principalmente pelo controle mais pronunciado da resistência à insulina, quando você associa milinositol mais a vitamina D, a Gymnema sylvestre, já há estudos hoje mostrando a associação do milinositol, Gymnema sylvestre e alfa-lactalbumina para o tratamento. A Gymnema sylvestre ela melhora muito a questão da resistência à insulina, predispõe a melhora do IMC, a melhora do percentual de gordura, melhora na produção insulinêmica, fazendo com que essa mulher tenha uma maior predisposição a controle da resistência à insulina, fazendo com que haja baixa do milinositol e juntamente com a alfa-lactalbumina, fazendo com que haja a redução, uma menor necessidade do milinositol. Mas o que é que a gente vê? A gente vê que a participação do milnositol mais a Gymnema sylvestre, juntamente com a alfa-lactalbumina, potencializa cada um desses elementos, fazendo com que haja uma melhor predisposição ao controle da resistência à insulina. Quem sabe hoje que a mulher com SOP tem resistência à insulina, e muito da resistência à insulina, a resistência à insulina decorre da disbiose intestinal, o médico ele tem que saber hoje como utilizar probióticos e simbióticos. Simbióticos são a adoção dos oligosacarídeos, fruto-oligosacarídeos, né? São os prebióticos, mas os probióticos são os simbióticos. Tem que saber como utilizar os simbióticos, prebióticos, probióticos para o controle da resistência à insulina, pela melhora da disbiose intestinal. O médico hoje que não sabe tratar a disbiose intestinal, ainda não sabe tratar a SOP. É importante saber, por exemplo, que durante uma disbiose intestinal, nós sabemos que há uma alteração na microbiota intestinal, e essa microbiota intestinal levando à disbiose, e a disbiose muitas vezes é provocada por quê? Por que ocorre esse desequilíbrio? Por exemplo, uma dieta hipercalórica, muito inflamatória, rica em gordura transsaturada, inadequada, o sedentarismo, fumo, o álcool em excesso, obesidade, diabetes, antibióticos em excesso para tratar a pele. Tudo isso piora a disbiose e, consequentemente, leva à inflamação crônica que predispõe à resistência à insulina. Então, nós vemos que ou você controla a disbiose intestinal, você está sujeito, por exemplo, a tratar uma determinada parte dos problemas da síndrome dos ovários policísticos, mas deixar a porta aberta para a resistência à insulina continuar. Nós vemos também que a disbiose intestinal ela é combatida pelo uso de probióticos. Por quê? Porque os probióticos eles têm a capacidade de modular a microbiota intestinal. Começa a melhorar a produção de bactérias, que são bactérias, né, que levam a maior produção de muco protetor. Protegem contra
o afastamento entre as células intestinais. Protegem contra a hiperpermeabilidade. É muito importante saber que os probióticos, eles podem sim modificar a sua microbiota para melhor. Começa a fazer com que a integridade intestinal ela se restabeleça. Em menor tempo possível, em torno de 2 a 3 meses, a gente já começa a ter efeitos positivíssimos na microbiota intestinal com o uso do probiótico correto. A modulação e inflamação da inflamação, a modulação intestinal, proporciona a redução do estresse oxidativo. Os estudos já mostram que há uma diminuição da proteína C reativa, há um aumento da glutationa, há um aumento do óxido nítrico, há uma diminuição dos radicais livres. Há uma modulação metabólica com a melhora do equilíbrio hormonal, né, dos lipídios, do metabolismo glicídico. Tudo porque você utiliza o probiótico correto, influenciando decisivamente no controle da resistência à insulina, no controle lipídico, no controle do peso, inclusive melhorando. Quando você utiliza o probiótico correto para o tratamento da disbiose, você melhora o peso dessa paciente, predispõe a uma melhor perda de peso quando associado ao estilo de vida correto. Probiótico. Aqui, por exemplo, um exemplo de um protocolo de probiótico para disbiose intestinal, que vocês podem utilizar na prática e que realmente tem muito efeito positivo na vida dessas pacientes. Outro exemplo de protocolo que eu gosto de utilizar bastante, né? Eu gosto de utilizar esse ao deitar para dormir para essas pacientes, muito interessante. Outro para obstipação intestinal, que é muito comum. A obstipação intestinal é um caso mais avançado de disbiose intestinal. Há mulheres que têm disbiose intestinal e vão ao banheiro regularmente, mas mesmo assim têm disbiose intestinal. Aquelas que apresentam obstipação intestinal, elas já apresentam uma disbiose evidente e mais avançada. Aqui, por exemplo, um pool de probióticos, ou seja, uma fórmula de probióticos que podem ser utilizadas para o tratamento desse tipo de pacientes. E a gente vê também que a paciente com SOP, ela tende a desenvolver, mais do que outras pacientes, a candidíase vulvovaginal recorrente. Não somente pela síndrome fúngica que essa paciente com SOP apresenta, o intestino realmente às vezes com muito fungo, né, que por contiguidade e outros mecanismos podem contaminar a vagina e a vulva, mas também pela própria imunidade comprometida pelo desequilíbrio hormonal e metabólico na SOP, também pela intolerância à glicose que muitas mulheres com SOP têm com resistência à insulina. Então, aqui um pool de probióticos, uma fórmula de probiótico bem interessante para o uso da candidíase vulvovaginal recorrente. Vamos falar sobre o uso da melatonina na SOP? Você quer saber? Vamos lá, vem cá comigo, vem cá comigo. O que a SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, diz sobre o uso da melatonina na SOP? Você quer saber? O que é que diz a SBEM? Síndrome do ovário policístico. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, posiciona-se a favor do uso da melatonina no tratamento da SOP, tecendo as seguintes considerações. Síndrome do ovário policístico. Acumulou-se nos últimos 20 anos sólidas evidências experimentais e algumas clínicas sobre o importante papel da melatonina na regulação do metabolismo energético, assim em animais ou indivíduos que apresentam ausência ou redução da produção de melatonina, desenvolvem resistência à insulina, intolerância à glicose, distúrbio na secreção de insulina, dislipidemia, distúrbio do balanço energético e obesidade, sendo útil sim, inclusive de acordo com a SBEM, a melatonina para o tratamento de problemas relacionados à resistência à insulina, inclusive da própria síndrome dos ovários policísticos, citado expressamente também síndrome dos ovários policísticos. Além disso, a SBEM continua sobre o posicionamento da melatonina. Há evidências experimentais sólidas mostrando que a melatonina age regulando cada uma das etapas do balanço energético, a ingestão alimentar, o fluxo de energia para os estoques, dispêndio energético. A melatonina é um hormônio que, principalmente por ação central, regula a ingestão alimentar, reduzindo-a ainda ligeiramente e regula a produção da secreção de insulina, glucagon, cortisol e mais. A SBEM reconhece que a melatonina ela ajuda no emagrecimento, não somente por diminuir a questão da compulsão, né? Isso, né? Ou seja, restabelecendo os níveis normais de cortisol, de glucagon, que melhoram a questão da compulsão, da fome, dentre outros, mas também pelo browning, o efeito browning, que é tornar a massa gordura branca em marrom, é o escurecimento da massa marrom. E isso é muito interessante para a termogênese, muito importante para a perda de peso, muito importante para um efeito antiobesogênico. Então a SBEM conclui que sim,
é mais um fator hormonal antiobesogênico da melatonina. A melatonina também, ela tem a sua ação na fertilidade. Hoje a mulher com SOP que quer engravidar, eu diria que é fundamental hoje utilizar a melatonina para essa mulher, porque melhora muito o funcionamento intestinal, o funcionamento ovariano. Reduz a quantidade de radicais livres, principalmente quando a melatonina é acrescentada ao mil-inositol. Melhora muito no fluido folicular a qualidade dos oócitos. Olha que interessante, aumenta a qualidade do óssito, as taxas de fertilidade, né, a percentagem de blastômeros, né, a formação e expansão dos blastômeros e a taxa de implantação, contribuindo muito para os especialistas em reprodução humana terem maior êxito no seu tratamento, no tratamento de suas pacientes. O tratamento prévio com mil-inositol e melatonina, para muitas dessas pacientes com SOP, talvez seja fundamental para aumentar o sucesso nas taxas de fertilidade, nas taxas de fertilização in vitro dessas pessoas. Papel da melatonina na patogênese da SOP. Olha, olha o que a melatonina faz. A melatonina atua na hipófise, no hipotálamo, melhorando a secreção de LH em relação ao FSH. A melatonina melhora a produção de insulina pelo pâncreas. A melatonina diminui a SHBG. Ou seja, na verdade, a melatonina melhora a produção do SHBG, aumentando a produção do SHBG e, consequentemente, diminuindo a quantidade de fenômenos hiperandrogênicos, tá? Melhora a produção do IGF-BP1, consequentemente diminuindo a quantidade de fator de crescimento semelhante à insulina, que é androgênico. Nós sabemos, inclusive, quando a mulher com SOP tem muita insulina, essa insulina em excesso se liga ao receptor de insulina e se liga também ao receptor do fator de crescimento semelhante à insulina pela proximidade estrutural, piorando o hiperandrogenismo. A melatonina também diminui a hiperglicemia, né, melhora a atuação da sensibilidade à glicose, a sensibilidade à insulina das células musculares, melhora a atuação na questão da gordura, da composição de gordura. A melatonina, ela melhora a atuação da resistência à insulina, a melatonina melhora a atuação da aromatase, tá, diminuindo, né, o hiperandrogenismo, diminuindo a expressão da aromatase. Tá? Na verdade, a aromatase é a enzima que transforma a testosterona em estradiol. E no caso da mulher com SOP, a expressão da aromatase está diminuída. Com essa expressão da aromatase diminuída, ocorre menos transformação da testosterona em estradiol e de androstenediona em estrona, por exemplo. Consequentemente, ocorre um maior represamento de hormônios androgênios, maior produção de hormônios androgênios sendo responsáveis pelo processo de inflamação crônica, resistência à insulina, infertilidade e fenômenos hiperandrogênicos. Essa expressão ela pode ser melhorada, ou seja, com esse aumento na expressão da aromatase, pode ser melhorada com o uso de melatonina. Além disso, melhora também até a produção de hormônios androgênios pelas adrenais. A melatonina ela é muito útil. A melatonina hoje é fundamental para as pessoas que desejam um melhor tratamento para a mulher com síndrome de ovários policísticos. E é claro que há outras formas, né, de tratamento, há outros suplementos, medicamentos, protocolos para o tratamento da SOP, mas a gente vai deixar para falar sobre isso em um outro momento. E ficamos por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Espero que essa aula tenha sido útil para todos vocês. E Deus os abençoe. Encaminhe vocês cada vez mais no caminho do sucesso, no caminho de encontrar uma medicina realmente que encare a pessoa como um todo, a mulher como um todo, que encare essa mulher não somente como uma mulher que tem ovário, trompa, útero, vagina, não, mas um ser que possui a saúde física, emocional e espiritual, que você tem a obrigação de preservar ou de melhorar. Que Deus os abençoe sempre. Até a próxima. Olha, esse foi o melhor conteúdo que eu poderia te passar nesse tempo que tive. E tenho certeza de que só com isso já vai conseguir mudar muitas coisas que você faz no seu consultório. Mas eu sei que tem pessoas que desejam ir mais além. Sei que tem colegas médicos que desejam, de fato, eles serem reconhecidos e que desejam atrair pacientes com maior poder aquisitivo e que querem um diferencial. Se você também não acredita que a medicina se resume à prescrição de remédios baseados em sintomas e exames, mas que existe algo maior do que isso,
que há uma verdadeira medicina que deve intervir na raiz do problema e que deve se ater a um olhar mais amplo, integrativo sobre o paciente. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu vou abrir as inscrições da pós-graduação em ginecologia integrativa e com uma condição especial e bônus exclusivos que realmente nunca foram ofertados. Mas antes de eu te mostrar como é a nossa pós-graduação, te mostrar todo o nosso corpo docente, eu preciso dizer para quem é a pós-graduação. A pós-graduação é para qualquer médico que deseja se tornar especialista em uma área de extrema demanda, a medicina integrativa, a ginecologia integrativa. É para você, médico, que tem uma visão empreendedora, que deseja, sim, potencializar seus resultados financeiros com essa diferenciação no mercado. Essa pós-graduação é para você que quer aprender com outros colegas médicos, que, assim como eu, estão vivenciando a medicina integrativa na prática há anos. Essa pós-graduação é para você que quer parar de só depender de convênio, de plantão, e quer ter consultório que seja desejado pelas pessoas. E principalmente por pessoas que podem pagar o que você decidiu cobrar. Essa pós-graduação é para médicos que querem ter mais tempo para estudar e com a família, pois com esses conhecimentos você terá acesso a procedimentos e protocolos que, mesmo não trabalhando todos os dias, você ainda assim vai conseguir se manter muito bem financeiramente. Eu já estive em seu lugar e com a ginecologia integrativa eu hoje consegui construir uma clínica em um lugar de referência, no qual me sustenta muito bem. Eu posso curtir a minha vida com a minha família, com as minhas filhas, com os meus filhos. Afinal, isso é o mais importante na nossa vida. Se você acredita que a pós é para você, então vou te mostrar um pouco dos módulos da nossa pós-graduação, para ter certeza de que é exatamente esse conhecimento que te falta na sua vida profissional. A pós-graduação foi dividida em 18 módulos. Cada módulo é liberado uma vez por mês, para você ter tempo suficiente de assistir às aulas. Mas o conteúdo foi pensado para aplicar na segunda-feira. Ou seja, se você assistir a aula no sábado, na segunda-feira já será aplicado. Você já estará apto para aplicar entre seus pacientes. E agora eu vou te mostrar alguns módulos da nossa pós. Somente alguns módulos, porque a nossa pós é bem ampla e há muitos mais módulos do que estes, tá? Então vamos lá. Exemplos de alguns módulos que farão parte da sua pós-graduação. A pós-graduação de ginecologia integrativa e crescimento profissional. Módulo de síndrome dos ovários policísticos. Neste módulo veremos conceito, importância epidemiológica e social que vão refletir, inclusive, um grau de insatisfação muito grande com o tratamento atual, com as informações que as mulheres com síndrome dos ovários policísticos elas vêm apresentando hoje e se queixando dos profissionais, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, e que você pode fazer a diferença na nossa pós. Complicações clínicas, ginecológicas, obstétricas relacionadas com a síndrome dos ovários policísticos, a etiopatogenia, a fisiopatologia. Quem domina a fisiopatologia da SOP hoje não cai em regras rígidas de tratamento da síndrome dos ovários policísticos e obtém melhores resultados. Então nós damos um foco muito grande na fisiopatologia da SOP em nossa pós. Diagnóstico da SOP, como fazer o diagnóstico. Por incrível que pareça, muita gente retarda o diagnóstico e quando se dá o diagnóstico da SOP, muitas mulheres estão com complicações, já apresentando diabetes, doenças cardiovasculares, transtornos psiquiátricos. Diagnóstico clínico, laboratorial da resistência à insulina, uma das principais dificuldades que os médicos têm hoje, de diagnosticar a resistência à insulina. Porque não há um ponto de corte fidedigno para todo mundo. Você vai aprender a como não cair em armadilhas, investigando a mulher com síndrome dos ovários policísticos, descobrindo se ela tem, de fato, resistência à insulina ou não. Ou seja, não perder a oportunidade de tratar bem a sua paciente e evitar que essa paciente complique. Isso sim é possível, tá? E nossa pós vai mostrar para você como diagnosticar a resistência à insulina e tratar a resistência à insulina na mulher com SOP, o principal fator fisiopatológico para esse problema. E no tratamento daremos realmente muita ênfase ao estilo de vida, exercício físico, gerenciamento, estresse biopsicossocial, como você pode utilizar técnicas de gerenciamento do estresse e melhorar bastante os resultados, inclusive da síndrome dos ovários policísticos, revisão sobre o uso de contraceptivos hormonais, medicamentos não hormonais, como suplementos antioxidantes. Se você faz tratamento para SOP hoje, tem que saber como ou quando administrar os suplementos antioxidantes para o tratamento da mulher com SOP. Sensibilizadores da insulina, tudo isso é muito importante. Esses sensibilizadores da insulina, como milnositol, como metformina, análogos do GLP-1, suplementos como a melatonina, coenzima Q10, cúrcuma longa, N-acetilcisteína, vitamina D, ômega 3, dentre outros. Você vai aprender posologia, dosagem
indicações, contraindicações, benefícios ginecológicos, não ginecológicos. Você vai aprender tudo isso no nosso após. Você se interessa por isso? Então vamos lá. Como tratar a SOP e endometriose em uma mesma mulher? Um dos pontos mais difíceis da ginecologia, uma vez que são duas doenças completamente diferentes e que exigem tratamento diferentes. Como fazer nessas pacientes? Módulo endometriose, uma verdadeira imersão em endometriose. Várias aulas a respeito da endometriose em nossa pós-graduação. Termos e subtipos e localizações da endometriose. Importância epidemiológica, tipos de endometriose, complicações obstétricas relacionadas à endometriose, o que fazer para evitá-las, para diminuir esse risco durante a gravidez da mulher com endometriose que engravida, associação com doenças autoimunes. Venha saber por que a endometriose ela é mais associada com doenças autoimunes e o que fazer quando você encontra uma paciente com doença autoimune. Tipos de endometriose e câncer, a relação da endometriose e câncer, será que a endometriose pode evoluir para câncer? Qual seria o mecanismo caso isso ocorra? Etiopatogenia, fisiopatologia atual da endometriose. Controle a endometriose. Para o controle da endometriose é preciso você saber como entender a fisiopatologia desta doença. Classificações atuais da endometriose, diagnóstico clínico e de imagem. Tratamento clínico da endometriose vai envolver condutas para o tratamento da dor e da fertilidade, tratamento medicamentoso e não hormonal e hormonal. Aí entram suplementos antioxidantes, que você tem que saber a posologia correta e quando indicar suplementos antioxidantes para combater o processo inflamatório da endometriose, recorrência e prevenção da endometriose. Tudo isso vai estar presente em nossa pós. Menopausa e terapêutica hormonal moderna na mulher. Fundamental para todo ginecologista, nutrólogo, dermatologista, endocrinologista, que queira saber conduzir muito bem o uso de hormônios na mulher com endometriose, com síndrome dos ovários policísticos, na menopausa. Esse módulo se refere à menopausa e terapêutica hormonal moderna na mulher. Você não pode deixar de assistir todas essas aulas. Será um módulo abrangendo aulas sobre todos esses assuntos: conceito, epidemiologia, fisiopatologia, histologia, quadro clínico, diagnóstico diferencial, avaliação laboratorial de imagem, e prognóstico, complicações, terapêutica hormonal moderna na mulher. A gente abordará a terapêutica hormonal tópica, sistêmica, tudo isso, indicações, contraindicações, efeitos colaterais, reposição hormonal, oral, percutânea, transdérmica, vaginal, injetável e subcutânea, os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada método, de cada via, medicamentos que poderão ser utilizados, medicamentos com ação hormonal, hormônios com a mesma estrutura química e molecular, chamados hormônios homólogos humanos, isomoleculares ou bioidênticos, como utilizar esses hormônios por essas vias. Você se interessa por isso? Então, pois é, a gente na nossa pós vai abordar exatamente isso. Reposição hormonal dentro e fora da janela de oportunidade terapêutica, desmistificando mitos e ajudando muitas pacientes que já se encontram fora da janela de oportunidade terapêutica, uma reposição hormonal segura e eficaz, segura para o médico e para a paciente e eficaz para a sua paciente. Exercício físico, dieta, a participação do sono no sucesso da mulher que precisa de reposição hormonal, na menopausa, na perimenopausa, gerenciamento do estresse, acupuntura, fisioterapia, suplementos, vitaminas, oligoelementos, fitoterápicos, implantes, hipéreses hormonais, reposição hormonal na mulher, na endometriose, na adenomiose, hormônios com a mesma estrutura química e molecular daqueles hormônios naturalmente produzidos pelo corpo da mulher, os hormônios bioidênticos ou isomoleculares, como utilizar, como indicar, quando indicar, quais são as vantagens desses hormônios em relação aos outros. Você vai aprender sem mitos, sem discrepância proporcionada por outras pessoas que não entendem qual a relevância dos hormônios com a mesma estrutura química e molecular para o sucesso da terapêutica hormonal moderna da mulher. Insuficiência ovariana prematura, a menopausa precoce, conceito, o que é, prevalência, etiopatogenia, fisiopatologia, tudo isso, diagnóstico, como você vai fazer, as complicações associadas, a possibilidade de prevenção. Será que é uma possibilidade de prevenção para a insuficiência ovariana prematura? O que diz a literatura científica nesse sentido?
E claro, você vai aprender em relação a exames laboratoriais, terapêutico hormonal, em relação aos hormônios bidênticos na insuficiência ovariana prematura, a relação dos implantes hormonais, a consideração sobre o uso da testosterona na mulher, risco do câncer de mama, estilo de vida, aí englobará exercícios físicos, quais são os exercícios físicos, as dietas mais indicadas, né, para a insuficiência ovariana prematura, o sono, suplementos antioxidantes, os mais empregados, como coenzima Q10, melatonina, N-acetilcisteína, resveratrol, para a preservação da reserva ovariana e para o sucesso do tratamento hormonal, protocolos de tratamento, novas abordagens para o tratamento de baixa reserva ovariana, né? Células-tronco, a terapia de plasma rico em plaquetas para as mulheres com insuficiência ovariana prematura. O que diz a literatura científica? A experiência sobre isso. Obesidade e emagrecimento na mulher. Hoje o ginecologista moderno, ele é obrigado a saber técnicas de diagnóstico, tratamento e prevenção da obesidade na mulher. Tamanha é a associação da obesidade, do sobrepeso e obesidade com doenças ginecológicas, como a infertilidade, como a endometriose, a síndrome dos ovários policísticos. É fundamental. A insuficiência ovariana prematura. É fundamental o médico obstetra e ginecologista saber hoje de técnicas de diagnóstico, prevenção e tratamento da obesidade. A nossa pós aborda isso. E olha, conceito de obesidade, epidemiologia, associação com transtornos, particularidades nos parâmetros clínicos da avaliação da obesidade, métodos laboratoriais e de campo, de forma prática, na avaliação da obesidade, bioimpedância elétrica, como utilizar a bioimpedância elétrica é fundamental. Isso agrega valor à sua consulta e ajuda nos seus resultados positivos. Particularidades sobre a nutrição funcional, como quebrar o vício do açúcar, resistência à insulina, metabolismo da glicose, tudo isso. Estratégias alimentares, as dietas low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, todas essas dietas você aprenderá conosco na nossa pós-graduação em ginecologia integrativa. A verdade sobre o colesterol e sua importância na saúde, gordura e saúde, carboidrato e sua relação com a saúde e obesidade, macronutrientes e micronutrientes, dieta, além da perda de peso, abordagem multidisciplinar para a perda de peso. Essa dieta para a perda de peso é fundamental, gente. E a dieta sem objetivar a perda de peso também. Há dietas que são utilizadas não somente para a perda de peso, mas, por exemplo, para ganho de massa magra, para distúrbios metabólicos, como ajudar no diabetes. Você quer saber sobre isso? A nossa pós fala muito bem sobre isso através dos nossos professores. Mastologia para o ginecologista, com foco na redução do risco do câncer de mama. Quer algo que importe mais ao ginecologista? Reconhecer aquela mulher que tem maior predisposição ao câncer de mama e saber de considerações, condutas, tratamentos e condutas médicas, principalmente voltadas para a prevenção, para a redução do risco de câncer de mama. Isso é fundamental para todo e qualquer ginecologista. Abordaremos conceito, epidemiologia do câncer de mama no Brasil, fatores de risco para o câncer de mama, obesidade e câncer de mama, resistência à insulina e câncer de mama, porque a resistência insulínica, muito antes da intolerância à glicose e do diabetes, pode também fornecer uma situação desfavorável para a mulher, predispondo essa mulher a maior risco de câncer de mama. Disruptores endócrinos e a sua formação no câncer de mama, hormônio e risco de câncer de mama, como fazer uma boa anamnese, como é a relação hoje, realmente real, a relação de hormônio com câncer de mama. Você quer saber? Mais segurança? Então, vem conosco. Como fazer uma boa anamnese no consultório, como fazer o exame das mamas no consultório, particularidades de exames de imagem, mamografia, como você indicar a mamografia, quais os parâmetros para você indicar a mamografia, o que você deve seguir na prática, mamografia real, a realidade da importância da mamografia, a sua relação com a radiação na saúde da mulher. Há muita dúvida para as pessoas que lidam com a medicina integrativa em relação à radiação da mamografia. Como é essa participação na segurança da mulher que faz o rastreio precoce para o câncer de mama com a mamografia? Ultrassonografia é como exame de rastreio de câncer de mama, indicações da ressonância nuclear magnética para a investigação do câncer de mama, termografia, qual o real papel da termografia hoje na mastologia, como interpretar a classificação BIRADS, você sabe interpretar muito bem? Quando indicar a PAF, a punção e core biopsy para a investigação da mulher para o câncer de mama, o papel do exercício físico no câncer de mama, dietas na redução do risco de câncer de mama, dietas. Suplementos na redução do risco de câncer de mama. Como você como médico, pode
indicar, utilizar suplementos para ajudar na redução do risco do câncer de mama. O que fazer quando o câncer de mama surge? Tudo isso você vai ver em nossa pós. Perimenopausa e transição menopausal. Conceito e características principais, fatores associados, alterações hormonais, estudos atuais sobre a perimenopausa, avaliação do FSH como marcador de reserva ovariana. Você sabe isso? Diagnóstico clínico da perimenopausa, diagnóstico laboratorial da perimenopausa. Você sabe como identificar essa difícil fase de transformação na vida da mulher, de evolução na vida da mulher, que é a perimenopausa? Saindo aquela parte fértil, do período fértil da vida da mulher, em transição para a menopausa, um difícil caminho, né, às vezes para muitas pacientes, ou pode ser um caminho menos árduo, um caminho mais simples, quando o médico dispõe de conhecimento necessário para tornar a vida dessa paciente mais confortável, mais direcionada, um caminho mais apropriado. Tratamento, manejo integrativo da perimenopausa. Protocolo de tratamento integrativo da perimenopausa, você não pode perder. Síndrome pré-menstrual é outro módulo com definições, fisiologia, fisiopatologia, fatores de risco, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento clássico, abordagem integrativa e terapias complementares hoje para o TPM, para a síndrome pré-menstrual. Você se interessa por isso? Ou você é ainda aquele colega que trata apenas com anticoncepcionais, a sua síndrome dos ovários policísticos? E principalmente aquela que não responde aos contraceptivos hormonais. O que você faz? Você gostaria de aprender a ampliar o seu leque de tratamento? Então, não perde essa oportunidade. Módulo adenomiose. Então, eu não vou citar mais outros módulos, apenas passar aqui de uma maneira mais rápida. Módulo de adenomiose, onde haverá protocolos, né, como diagnosticar hoje, protocolos de tratamento, protocolos integrativos de tratamento, protocolos tradicionais e integrativos de tratamento. Módulo de hiperprolactinemia, você vai saber como indicar tratamento para a prolactina, a hiperprolactinemia. Como diagnosticar de fato, não cair em armadilhas diagnósticas para a hiperprolactinemia. Como investigar a hiperprolactinemia. Como conduzir essa mulher com hiperprolactinemia. Tamanha a associação com alterações, com a fertilidade, com irregularidade menstrual, com problemas na ginecologia. Módulo amenorreia primária e secundária. Se você faz ginecologia, você deve saber mais sobre a amenorreia primária e secundária, o que provoca, como conduzir esses problemas. Bem, e dentre muitos outros módulos que a gente, com certeza, vai ter o maior prazer do mundo em mostrar para você que quer fazer parte, que quer dar um upgrade na sua assistência à sua paciente. Sendo você ginecologista, nutrólogo, endocrinologista, clínico, não importa. Você vai entrar em contato em algum momento na sua vida com contato com a mulher que deseja realmente uma assistência de primeira grandeza, uma assistência fiel aos grandes objetivos dessa mulher, que é de resolver os seus problemas, de recobrar a sua qualidade de vida, atingir um nível de saúde que ela nunca atingiu e que quer sim, e vai atrás de um colega médico que saiba, através de técnicas integrativas, fazer retornar a qualidade de vida dessa mulher. A saúde da mulher independe se o médico é ginecologista ou não. Todo médico ele deve ter embasamento científico, embasamento prático e também integrativo de como conduzir essa mulher, a mulher que aparecerá no seu consultório, identificar problemas e, claro, quando achar que é superior à sua capacidade de compreensão, encaminhar ao ginecologista. Mas sim, poderá sim, no seu consultório, quem faz algo grandioso como esse, que é aumentar o seu grau de conhecimento em relação à saúde da mulher, à assistência da saúde da mulher moderna hoje, está dando um passo não somente para o melhor atendimento das suas pacientes, mas também um grande passo para a melhoria da sua própria qualidade de vida e da sua família. Pense muito bem nisso. E o melhor de tudo, não sou eu que vou te ensinar tudo. Eu até poderia, mas eu reconheço que tem alguns assuntos que alguns colegas dominam melhor do que eu. Tem muito mais prática, muito mais conhecimento. E por isso montei o melhor corpo docente para você. A nossa pós conta com os seguintes professores. Os doutores e as doutoras Denise de Carvalho, Rebeca Spinelli, Érica Maiana, Priscila Iscariote, Júlio Voger, Victor Sorrentino, Leonardo Jacobsen, Marina Ávila, Eduardo Serra, Carolina Fonte, Solange Ayala, Tina Batalha, Ana Cláudia Siqueira, Carlos Baiman,
Fabrício Lopes, Cristine Rose, Bernadette Nonemacher, Sávio Cardoso e também professores convidados, como Dr. Charles Berger, doutora Jordana Scheren, Dr. Diogo Viana, doutora Fabiane Berta, doutora Vivian Campos e Dr. Geraldo Amorim. Eu reuni esse time completo para te mostrar o que fazem na prática e te ajudar a conquistar tudo o que deseja na sua vida através da medicina. E digo mais, isso aqui já está bom demais para ser verdade, né? Mas eu sou apaixonado por ensinar. Por isso, além das aulas da pós, ainda temos bônus. Os alunos da pós-graduação ainda terão acesso a um grupo de estudos, no qual mensalmente você poderá estar ao vivo com algum professor que vai além do corpo docente, para tirar dúvidas, aprender sobre outros temas e desenvolver networking. Sim, de alto nível com todos os alunos, também colocados em um grupo de WhatsApp para poder trocar informações, estratégias. E o que acontece muito é que muitos alunos se ajudam mostrando casos reais e de outros colegas, passando estratégias para solucionar os problemas. Quanto vale ter acesso mensalmente a um professor diferente, ao vivo, para poder tirar dúvidas, mostrar casos reais, ter acesso a um networking de alto nível? Quanto vale ter outros colegas na mesma jornada que você? Todo médico também é um empreendedor. Pelo menos o que mais tem resultados financeiros. A jornada dele costuma ser solitária, mas ao longo da minha vida eu percebi que não precisa ser assim. Eu me reuni aos poucos com os melhores e batalhei muito para isso. Imagine você aprender com eles e já começar agora a desenvolver os seus contatos. Quanto vale tudo isso? Quando eu e os sócios da Plenitude fomos precificar a nossa pós, nós pensamos em colocar sobre perspectiva o quão completa ela é e quanto custaria se fragmentássemos em cursos menores. Nós percebemos que existem 8 cursos completos sobre assuntos distintos. Quem está na pós vai aprender sobre SOP, endometriose, reposição hormonal, menopausa, sobre obesidade, emagrecimento feminino e sobre suplementações e protocolos injetáveis. Claro que tem muito mais conteúdo, mas com certeza seriam esses 8 cursos maiores dentro da pós-graduação. Quando fomos fazer uma pesquisa de mercado, vimos que o que entregamos é muito melhor do que em outras instituições, outros cursos por aí. Mas nós balizamos e colocamos um preço médio, similar, R$ 4.997,90 por curso que está dentro da pós. E encontramos um valor de R$ 39.983,02. Mas nós não incluímos aqui o valor de diversos professores que complementarão com outros temas e não adicionamos o valor que é as aulas ao vivo do grupo de estudo, porque isso não tem preço. Quando incluímos o restante, encontramos o valor de R$ 53.938,90. Aqui contando a qualidade das aulas, os professores, os bônus, os encontros mensais. Fora quem quer entrar na pós ainda ganha benefício em tudo que for da Plenitude Educação. E posso dizer que este valor é pouco, pois quem entra na pós ao aprender novos tratamentos cobrará caro. E com isso, um único tratamento que eu faço, eu vou te ensinar, aplicando somente em 2 pacientes ao mês, você pagaria a pós antes mesmo de finalizá-la. Quando encontramos esse valor, eu lembrei de mim no passado, das minhas dificuldades e o quanto eu precisava de uma pós como essa. Por isso, nós decidimos fazer algo diferente para você. Eu e a Plenitude abrimos mão de grande parte do que poderia ser lucro para viabilizar com que mais pessoas pudessem fazer a pós-graduação. Por isso, hoje, para garantir tudo isso, ela custa apenas R$ 635 para se matricular. E para começar a pós, você pode pagar a pós em até 18 vezes de R$ 2.000. Ou seja, só aí nós já viabilizamos um desconto de mais de R$ 17.000 para você. Inclusive, nós já temos alunos matriculados na pós, no qual já estão tendo acesso a conhecimentos. E a pós agora está muito acessível. R$ 2.000 por mês é algo extremamente barato para um título de pós, ainda mais com aulas ministradas por médicos de alto nível. Cada aula é uma mentoria para você. Se formos comparar, inclusive, com o retorno que a faculdade te deu e o quanto custou para você com o que a pós entrega, fica desleal. Uma faculdade de medicina de menor valor custa cerca de R$ 8.000. R$ 8.000 por mês. E você passa 6 anos nela. Se passar, direto. Só aí você está deixando cerca de R$ 576.000 na graduação. Mas você não vê esse mesmo dinheiro entrando ao sair dela, vê?
Claro que não. Você ainda vai gastar mais e vai trabalhar muito para ganhar algo bem longe disso. Mas vou te falar algo que talvez eu me arrependa, que talvez eu nunca mais faça na vida. Eu vou abrir vagas por tempo limitado, em uma nova condição. A pós-graduação não vai custar mais R$ 36 mil. Não, não vai. Agora, por tempo limitado, você entrará e vai se matricular na pós por 635, mas vai pagar na mensalidade, 25.200 à vista, no Pix, ou cartão de crédito, ou 18 vezes de 1.800. Isso mesmo. Talvez eu nunca mais faça isso. Talvez isso nunca mais aconteça. Mas eu te garanto uma coisa, que você precisa aproveitar isso, precisa. Mas calma, isso vai acontecer a partir de amanhã, dia 22 de março. Se você quiser entrar na pós amanhã, você terá essa oportunidade de ouro, de aproveitar essa oferta. Mas eu falei que quem estivesse ao vivo comigo hoje teria uma surpresa. O que eu vou falar agora vai ser editado e cortado. E só quem estiver vendo isso agora vai saber e vai poder aproveitar. Além desse desconto nunca visto e talvez nunca repetido, quem comprar até meia-noite de hoje, só até meia-noite de hoje, vai ganhar um bônus exclusivo, que é a minha mentoria SOP, Método Sérgio Cabral, que vai acontecer em abril. Essa é uma mentoria online que custa R$ 5.000 e que vou abrir vagas em breve. Então, se você quer ganhar, além de tudo que eu falei, quer ganhar esse desconto e quer participar de um grupo exclusivo, ao vivo comigo, tem um QR Code na tela e tem um link no chat. Escaneia esse QR Code, clica nesse link e você poderá ter acesso à nossa página da pós para efetuar a sua inscrição. Aproveita! Só até meia-noite de hoje, tá? Agora eu vou voltar para o meu time e fazer o corte certo. Bom, dito isso, você tem 3 opções. Uma, você pode fingir que não me viu falando de pós de ginecologia integrativa e continuar aí estagnado, trabalhando muito, ganhando pouco, sentindo-se perdida. Você pode tentar sozinho, aprender tudo o que eu e todos os outros professores levamos anos para aprender. Eu mesmo levei 27 anos. E ainda você pode correr o risco de ir aos lugares errados, aprender coisa errada, se frustrar e, claro, não ter o título também. Ou você pode cortar caminho, tomar uma decisão, sabendo que é o melhor investimento de sua vida profissional. Poder vir para um grupo exclusivo de médicos que mais vão crescer e, claro, você vai encurtar muito o caminho para as suas realizações. Se você quer isso, quer mudar sua vida pessoal e profissional, clica no link abaixo e se inscreva na pós-graduação de Ginecologia Integrativa.